Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga entender o que eu estou falando aqui. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, dê o joinha, clique no joinha, clique também no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 600 vídeos, existe ao todo 12 sessões, que nós chamamos de playlist, sobre adubos, doenças, propagação, florescimento, ambiente de crescimento e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos, também seria muito instrutivo, muito bacana, ok? Então, conto com a ajuda de vocês. Hoje eu vou responder uma pergunta do Rodrigo Seixas, É uma pergunta bem interessante, que eu acho que muitos já fizeram essa observação. Ele me pergunta se os ácaros, das plantas dele, que é a rosa do deserto, desaparecem das plantas nas épocas das chuvas, Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, Classificação das espécies. Olha, pergunta bem interessante. Eu resolvi fazer esse vídeo na íntegra. Muita gente não sabe, mas algumas situações a própria natureza, faz esse controle, como esse aqui que é dos ácaros, principalmente em rosa do deserto, tá certo? Mas não é só rosa do deserto, qualquer que seja a planta, mas nesse caso são aquelas plantas que estão num ambiente que pega chuva direta ou indireta, ok? E tem essa situação momentânea de desaparecimento, dos ácaros, tá certo? Fica até o final do vídeo, o vídeo é curto, tá? Muitas informações interessantes com relação aos ácaros com a chuva. Tá? Ácaros não são insetos, tá? Ela é da classe dos carrapatos, Só que são carrapatos de plantas, não precisa se preocupar com relação a esses pequenos micro-organismos, tá certo? Elas são tão pequenas que eu, por exemplo, eu já não enxergo mais, eu preciso de lupa, ou quando eu vejo os sintomas que elas causam nas plantas e principalmente teias, Elas fabricam teias como as aranhas, tá certo? Então você percebe pequenas teias nas folhas, E se tiver teia, você pode ter certeza que é um ácaro, que a gente conhece como ácaro rajado, tá? É um dos principais problemas para várias culturas. Elas são consideradas polífagos, ou seja, elas atacam muitas, diversas espécies de plantas. Então elas podem vir com qualquer tipo de planta, tá, no seu ambiente de cultivo. No caso desse ácaro rajado, ela pode causar problemas intensas, Eu vou colocar algumas imagens aqui, principalmente na cultura de rosa do deserto. Mas pode causar problemas com diversas espécies, praticamente todas as plantas que a gente conhece, tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho a biologia desse ácaro,
Olha, o ácaro, esse ácaro rajado, a vida média, né, é de 14, 15, podendo estender até os seus 20 dias, se a temperatura for tá um pouco mais ameno, que é em torno de 20 a 25 graus, tá certo? Na temperatura nossa aqui, que é a mediana em torno de 30, ela vai ter uma vida de aproximadamente de 15 dias. É muito curto, tá? Mas elas, cada fêmea pode colocar aí numa faixa aí até de 200, né, 250 ovos, né? Então ela, na verdade, se reproduz muito rapidamente, tá certo? É, bom, são ácaros, se vocês conseguirem enxergar, né? Dá para enxergar sim, tá? Para quem tem um olho bom, dá para enxergar. Elas são pequenos carrapatos, né? Normalmente elas têm uma coloração mais clara e elas têm duas manchas escuras nas costas, por isso que é chamado de rajado, tá? O controle, eu não indico controle químico, principalmente vocês que vão cultivar plantas, hortas, né? Na sua casa, em pequenos jardins, né? Existem algumas outras alternativas, tá? Que eu vou, já comentei aqui, se vocês puderem, clique no izinho, eu vou deixar o vídeo aí, tá? Vocês podem assistir o vídeo que eu falo dos ácaros e controles alternativos. Tá? Na verdade, né, não causa nenhuma toxidez na gente, o que ela causa é nas plantas. No momento que ela vai sugando as plantas, tem, na verdade, o estilete, né, que ela coloca nas plantas, principalmente folhas, né, e ela absorve a seiva das plantas. E nesse momento ela injeta também, tá, a saliva, na qual tem substâncias tóxicas e as folhas começam a amarecer, né? Ela acaba ficando bronzeadas, né? E acabam caindo. O resultado final de uma planta com alta infestação de ácaros é não ter mais folhas, né? As folhas vão caindo, tá certo? Então, é terrível quando você tem uma alta infestação. O que eu estou falando isso, né? Voltando na pergunta, né? Nessa época a gente acaba, esses ácaros ou esses sintomas acabam desaparecendo, porque os ácaros não gostam de água, tá? Então, por quê? Porque pequena chuva, o pequeno, digamos, molhamento, fazem com que os ácaros caiam no chão, tá certo? Então, imagina chuvas, né? Pode estragar as plantas também, mas chuvas moderadas, onde tem respingos de água nas folhas, elas estão, na verdade, lavando os ácaros, né? Esses ácaros, não é que esses ácaros morrem, né? Esses ácaros caem no chão e elas voltam para as plantas, viu? Elas voltam para as plantas, tá? Então, eu falo aqui, eu já falei aqui, o pessoal não entendeu bem, né? Um dos controles, né, alternativos do ácaro rajado é justamente pulverizar as plantas com água, pessoal, tá? Eu fiz isso na produção de rosas, né, de algumas outras espécies. A gente pulverizava a água com detergente, ok? O detergente numa quantidade muito pequena, tá? Seriam mais ou menos, para cada litro eu colocaria em torno de 2 ml de água, né? Então uma quantidade bem pequena, tá? Somente para que o ácaro, entre aspas, escorregue mais facilmente das folhas, ok? Então isso que acontece, mas não é só com a rosa do deserto, é com todas as plantas, né? As plantas que estão, digamos assim, exposto à chuva, né? Nessa época não vai ter o ácaro, tá? Porque o ácaro vai ser derrubado pela água, tá? Obviamente que não é todo o ácaro, alguns ácaros conseguem se esconder, tá? Mas a grande maioria acaba sendo derrubado, por isso que a gente vê esse estado momentâneo sem sintomas de ácaro, vocês estão entendendo? Então é isso, né? Na verdade, a própria natureza controlando, tá? Essa problemática que é para
todas as plantas cultivadas. Tá? Professor, mas e as plantas que estão em ambiente protegido? Aí o ácaro vai te agradecer, tá certo? Por isso que eu sempre falo, né? Dos metodologias da gente fazer o controle do ácaro, que normalmente é o principal problema em várias culturas, é justamente fazer essa pulverização de água com detergente, tá? Essa é uma alternativa, tá? Existem outros, como são os ácaros predadores. Eu já coloquei aqui num vídeo, tá, sobre essa questão também. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Por fim, né, pessoal, uma pergunta bem interessante, ok? E fiz o vídeo aqui na íntegra para vocês, né? Então, a própria natureza, em determinadas épocas do ano, fazendo, digamos assim, um certo controle dessa praga que muita gente que está assistindo deve estar tendo problema com o ácaro, que é o ácaro rajado, ok? Existem outros ácaros também que depois a gente vai comentar em outros vídeos, tá certo? Gostaram do vídeo? Tá? Então, por favor, né, ajude a gente clicando no like, tá? Compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. A gente vai passar várias informações interessantes para que você consiga cultivar suas plantas, né? Seja dentro de casa, seja na casa ou em jardins que vocês tenham, tá? De uma forma mais simples, econômica e principalmente sem o uso de pesticidas, tá certo? Então, essa é a ideia desse canal, que mais encaminha as suas perguntas, encaminha sugestões, tá? Que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Como em todo vídeo, a gente ajuda, né, a algumas entidades. E hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse trabalho, né, feito pelas irmãs, eles na verdade acolhem pessoas em tratamento de câncer, tá, de todo o estado, ok? Dá toda a cobertura possível para esse pessoal, né, de alojamento, alimentos. Se você puder doar qualquer coisa, seria muito bacana. Eles sempre estão precisando de alimentos, né? Roupas, né? Pode ser roupas usadas desde que limpas, né? Material de higiene e muito mais. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.